2 é uma carta tá, de Paulo a Filipenses, onde eu vou ler para vocês. Portanto, se alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende a vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, antes de começar o teatro, a respeito sobre o caráter de Cristo em nós. Então, o que seria o caráter de Cristo? Olhando a carta que Paulo enviou aos Filipenses, vimos que ele tocou muito na questão de que todo cristão, independente de suas lutas, independente de suas batalhas, ele precisa se reposicionar e se alegrar em nome do Senhor. Neste capítulo ele fala muito sobre o caráter, mas o que seria caráter realmente, caráter de Cristo? Nós damos adjetivos, qualidades para as pessoas, damos características que vêm do caráter. E o que precisamos é do caráter de Cristo, o qual precisamos ter. Estamos falando dos traços, os mesmos traços que existiram em Cristo, que existem quando habitou essa terra. A maneira de agir, a maneira de sentir, a maneira de reagir perante certas situações, Paulo passa um pouquinho do caráter de Cristo e mostra o que realmente precisamos ter em nossas vidas. Na primeira parte, o Paulo destaca a humildade, e que precisamos ser humildes, precisamos ser servos. E ser servo tem faltado dentro das igrejas. As pessoas têm preferido ser servido. Lembrando que o próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porém, as pessoas vêm para a igreja com a seguinte mentalidade: eu vou para a igreja para Deus me servir de bens. Eu vou para a igreja para que minha vida seja regada de bens e de benefícios. E não é essa a proposta. Não que Deus não fará muita bênção na vida de cada um aqui, amém? Porém, estamos aqui para servir o Senhor, mas temos tantas pessoas que não têm essa humildade. Tantas pessoas soberbas, vaidosas, pessoas que se acham superior a outros. Sendo que no texto vimos que diz para acharmos o nosso irmão superior a nós. Mas o que tem acontecido é que as pessoas se acham melhor que ele, se acham superior a ele, e não foi isso que Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou uma ideia de igualdade. Todos nós somos iguais, independente de quanto você ganha, independente se você tem uma casa boa, independente se você se veste bem, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Essa humildade precisamos buscar. Talvez muitos não tenham sido abençoados, porque talvez o seu coração esteja cheio de vaidade, de arrogância, e por isso precisamos buscar mais a cada dia. Fala para o seu irmão aí do lado: somos iguais na presença de Deus. Não existe nenhum melhor aqui, tá bom, gente? Amém? Tem que ser humilde. Quer ser honrado no seu trabalho, quer ser honrado perante a sua família, quer ser honrado na igreja, quer ser usado pelo Senhor, então seja humilde, fique mais baixo, não se ache melhor que o outro. Cristão tem que ter o caráter mudado. Entrou na igreja, seu caráter tem que ser mudado, o modo de agir, o modo de pensar tem que ser mudado. E além da humildade, fala muito sobre o amor. O amor fala sobre 1 Coríntios 13, fala muito sobre o amor. E Paulo destaca, ele diz que o amor é a coisa mais importante na vida do homem. Ele fala sobre a fé, fala sobre caridade, mas diz que o mais importante é o amor. E quando entendemos o amor, sabemos que amar a Deus sobre todas as coisas, isso
Isso deve ser o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. E não amar ao próximo mais do que a si mesmo. Tem pessoas que amam o próximo mais do que a si mesmo, né, gente? E se você quer ter o caráter de Cristo, você precisa ter o amor de Deus no seu coração. Precisa amar sobre a obra de Deus. Você precisa amar a pessoa que está ao seu lado. Você precisa amar aquele que te persegue, até mesmo aquele que te odeia. Porque se hoje o Senhor voltar, teremos paz com todos. Paulo também fala a respeito do pensar, que é outro caráter de Cristo. O servo de Deus tem que pensar como Cristo, porque através do pensar é onde nós agimos. Tudo aquilo que nós fazemos, temos que pensar, temos que calcular. É tudo muito rápido, mas é assim que funciona. A pessoa que tem o caráter de Cristo, as suas atitudes demonstram que Cristo está em sua vida. E eu te faço uma pergunta: como você tem agido? As suas atitudes, as suas decisões, aquilo que você faz, você pensa antes de fazer, e quais são os parâmetros que você usa para tomar suas decisões? Se as suas atitudes forem seguidas de modo universal, ou seja, que todo mundo seguisse as suas atitudes, como seria o mundo hoje? Ele ia provocar grandes benefícios, proveito de todos, ou então ele ia provocar terríveis consequências? Será que podemos copiar a sua atitude? Ou então, quem tem um filho aqui? Quem tem filho? Imagine seu filho chegando para você e falar assim: quando crescer eu quero ter a mesma atitude de você. Eu quero ser igual a você. O que vocês vão falar para o seu filho? Filho, seja igual ao pai. Ou então, não filho, por favor. Né? Então, e mais um exemplo no seu trabalho. Se todos no seu trabalho, na sua empresa, onde você trabalha, se todos fossem iguais a você, como é que seria a sua empresa? Esse é um modo de pensar também de Cristo. Um outro exemplo rápido: imagine você achando uma mala, igual sempre aparece na televisão, a pessoa devolve cheia de dinheiro. Vai à TV, vai à mídia, vai todo mundo aplaude, mas na verdade isso não deveria acontecer, isso deveria ser normal para a gente. Isso é honestidade, isso é caráter de Cristo. Será que você é igual em todos os lugares? Você tem colocado como prioridade nos autos pessoais o ser transformado no seu caráter? Então, nesse teatro, a gente tentou mais ou menos colocar e expor dois tipos de célula. Uma célula com o caráter de Cristo e uma célula sem o caráter de Cristo. Onde teremos duas pessoas, Rafael e Edilene, que serão os doutores da célula, que vão apresentar as células para vocês, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Rafael, eu sou o narrador da célula com o caráter de Cristo. Boa noite. Meu nome é Edilene, eu vou apresentar a célula sem o caráter de Cristo, na qual a gente vai identificar algumas situações que não devem acontecer no ministério e em nenhuma área das nossas vidas. E, afinal de contas, ter o caráter de Cristo é um estilo de vida. Espero que vocês entendam a peça e possamos aprender com os erros, porque além de nós termos aprendido como um grupo, nós queremos expressar o caráter de uma forma bem clara, para que a gente saia daqui e avalie, como nós temos expressado o caráter de Cristo. Amém? Amém. Vou puxar um pouco aqui para não atrapalhar. Agora nós vamos dar início ao teatro. Espero que vocês recebam, porque vai ser uma bênção para a vida de vocês também. Amém. Os personagens na segunda-feira, liga para o líder Rafael. E aí, Rafa, como é que você está? Beleza, graças a Deus, tudo bem. Bom, cara, tô ligando para desejar uma semana abençoada para você, cara. Você é um líder maravilhoso que eu cada dia mais eu oro, mais cresça muito mais aí. Eu agradeço de estar com você aí, bastante. E a célula, como é que tá? Uma bênção, cara. A célula tá bombando, pessoal. Tem comprometido, tá tudo levando batata da hora.
beleza, cara. Então eu tô te devendo uma visita, mas essa semana eu passo pra te ver aí, tá bom, cara? Demorou, é isso que eu gosto. Por que esse supervisor não gosta do meu visita da vez? Então tá, cara, eu passo aí essa semana e a gente fala, tá bom? Deixa eu abençoe. Logo em seguida, o supervisor liga para o líder Neto. Vou ligar pro Neto que faz tempo que eu nem vejo ele na igreja, gente. Nem tudo. Alô? Alô? E aí, Neto? Tudo bem, cara? Que beleza, mano. E você? Tudo jóia, cara. Tô saudade de você, velho. Então, acho que uns contratempo aí. Como é que você tá? Tô bem, cara. Eu quero saber como é que você tá, cara. Eu não vejo mais nada de você. Como é que tá a célula? Mano, a célula tá bombando, mano. Tá bombando, cara? Tá bombando, tá coisa linda, mano. Me liga, não. Cara, que legal, velho. Então, cara, eu tô sentindo sua falta, cara. Vê se aparece. Amanhã tem a oração do encontro. Esse final de semana teve um encontro abençoado. Vê se aparece pra gente se falar, cara. Uma saudade de você. Ah, beleza. Não, vou estar assim com vocês pra estar orando pelo encontro, sim. Pode contar com a minha vida. Ah, e não esquece do malote, viu? Eu não tenho mais visto. Ah, tá. Beleza. Amém, cara. Deixa eu abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. Na terça-feira, teve oração pelo encontro, mas só o líder Rafael compareceu, o Neto não veio. Na quarta-feira, teve o curso do obreiro, e estavam faltando 2 facilitadores, mas novamente só o líder Rafael veio, o Neto não veio de novo. Na quinta-feira, se dá início à célula do Neto. Nisso, o supervisor chega e encontra a célula ao lado de fora, sem o líder e o anfitrião.
E a célula estava ótima. Depende do ponto de vista. Alex, não está ótima nada. O Leco está chegando na hora dele quer. Ele vem da porta do ministério. E vou falar mais, tá? Eita, pegou um pouquinho. Isso de outro término, né? Chega com o som, o último volume. E não é Jesus. Não é igual quando a pergunta não é ninguém. Alô? Alô? Neto? Oi, Alex. Beleza, mano? Beleza e você, cara? Tô legal, tá na cela? Tô. Tá na cela? Tá chegando? Tô chegando, né? Que cortou a ligação. Entendi, cara. Porque as meninas estão pra fora aqui, cara. Desde as 7h30, já são 8h30, cara. Mano, eu esqueci de falar pra O ela. cabelo tá ficando zoado. Ela foi viajar e achar que tá na caixinha do correio do vizinho. Ah, tá no correio, ó. Mas cadê a oficina? Ela vai viajar? Então, eu esqueci de falar, ela foi viajar e deixou no vizinho. Você comprou um investimento, beleza. Mas eu tô chegando. Tá bom, tô esperando aqui na frente. Beleza. Um abraço. Gente, tá chegando, só entrevista, E ele não também. eu acho que o Neto esqueceu de avisar você. Nisso, o Neto chega na cela e se depara com o supervisor e os médicos. Boa noite. Ô, Neto, você tá casando? Ah, toda vez. Quinta-feira tem um atraso. Deus vai falar pra você, você vai ver passar. E aí, você já pegou? Não sabia? Administração você trouxe? Mano, eu tava dentro da vida. A gente usa ferro, Ao final, todos encerraram com uma oração e na pequena comunhão, o supervisor conversa a sós com o líder, que decide assim comunicar às células sobre devidas mudanças que estariam acontecendo no decorrer das próximas semanas, pois todos precisavam ser lapidados e tratados referente às situações que estavam acontecendo. Ficou claro que alguns detalhes precisam ser ressaltados. Primeiro, é de inteira responsabilidade de um anfitrião estar presente na célula, salvo exceções. Segundo, o líder já deveria ter preparado a ministração e direcionado aos LDs que preparassem um louvor e aos membros da comunhão. E terceiro, jamais o visitante estaria tão mal recebido. Esse é o resultado de uma célula sem caráter. Na sexta-feira, o supervisor de grupo, Rafael, informou o que aconteceu com a célula do Neto. E os membros da célula do Neto, com a visitante, foram para a célula do Rafael. No sábado, é a célula do Rafael.
Os membros da célula estão chegando. Nisso, o supervisor chega com os membros e com a visitante dentro da célula do Neto. Enquanto isso, o Marco vai buscar o Neto porque ele se perdeu. Paulo tinha um caráter de Cristo, e em Gálatas ele escreveu umas coisas que tem muito a ver com o que está acontecendo. É mesmo? Nós devemos, cara, carregar a carga uns dos outros e te aceitar com brandura, entendeu? Porque temos que confiar em Cristo, isso já foi o que ele mandou a gente fazer. Mas não estamos legais não, isso aí nós estamos cumprindo a lei de Deus, né? A carga estava muito demasiada para você.
Pai amado, Senhor, eu rogo a Ti, Pai, vem, Senhor, nessa noite, fala conosco, Pai. Abençoa esse lar, Pai. Fala conosco, Senhor, envia uma palavra, cada coração aqui nessa noite, Senhor, quebrando, Senhor. Mostra a Tua vontade, Pai. O Teu Espírito, Senhor, vem falar conosco, Pai. Senhor, tem uma liberdade que fala com cada um, Senhor. Pai, queremos ouvir a Tua voz, receber de Ti, Senhor, uma palavra de ânimo, de consolo no nosso coração nessa noite, Pai. Ensina-nos, Pai. Nos mostra um pouco mais da Tua face aqui nessa noite, Senhor. Assim rogamos em nome de Jesus.
Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo que nenhum satisfará os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras semelhantes. Eu os advirto, como antes os já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Isso tem sobre o caráter. A gente sabe que tem uma definição de caráter. Pode explicar com isso? Verdade. A gente pode definir isso de uma forma bem simples. O caráter é o espírito, agir e sentir no indivíduo. O caráter se expressa na forma de pensar, no estilo de vida, na conduta de cada pessoa. Quando nós olhávamos na início de Adão, nossos povos mostravam um caráter caído. Hoje a gente vive em Cristo, e a gente tem que prestar esse caráter de Cristo. Então a gente tem que deixar o pé do olho para trás, tirar o olho do outro, não vai Jesus no lugar. Simplesmente a gente tem que deixar o ser de Jesus Cristo. E essa é a nossa responsabilidade. Quanto mais Deus tirar de nós, mais a gente tem que paralisar Cristo aos outros. Para isso, temos que deixar as coisas velhas para trás. Eu procuro aqui Lá em Marcos 11:13, fala a respeito de responsabilidade. Fala assim: e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos.
Em Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu creio que até mesmo Jesus veio para servir. Por que a gente tem que só esperar vir receber? A gente tem que dar o primeiro passo, não ser servido e sim servo, né? E eu creio que hoje a minha vida ela está assim. Eu preciso servir. Compaixão. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: vendo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Um exemplo de humildade é em João 13, do 1 ao 5. E a palavra de Deus diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traíra Jesus, sabendo que este e o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava vestido. Cuidar das pessoas, está sempre pronto para tratar, cuidar das pessoas e nunca querer nada só. Em Gênesis 28:15, a palavra diz assim: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desamparei, até cumprir eu aquilo que te referi. Em Mateus 3:15, a palavra diz assim: mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Eu posso falar sobre a minha vida, um exemplo, que há alguns dias tive uma discussão com meu esposo, onde eu estava com a razão, sem determinada situação. E eu desabei muito com ele, discutindo mesmo. Sendo assim, eu não cumpri a justiça de Deus, honrando a autoridade que ele colocou na minha vida, fazendo aquilo que eu achava certo. No outro contexto, eu quis fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça, ela vem do outro. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, diz assim: não negligencieis igualmente prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz.
João, capítulo 4, versículo 34, a palavra diz assim: Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em realizar a sua obra. Bom, essa não obedecer a vontade, mas agora tem o caráter de obedecer, orar e obedecer aos meus pais. Em João, capítulo 15, versículo 13, a palavra diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Estava refletindo agora, não sei se falar nada, não veio ficar aqui. E eu vivi uma mentira. Eu não quero mais viver mentira, porque eu falava para Deus: eu te amo, Deus. Mas eu não vejo. E o irmão que está do lado, eu falava: não, eu vou odiar. Eu não quero mais viver isso. Eu quero amar de coração. Eu quero amar como Jesus está muito. Eu quero amar. A partir de hoje, eu preciso amar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Bom, gente, nessa noite nós esperamos ter trago a realidade daquilo que muitas vezes nós estamos vivendo como infertilidade. Pois a infertilidade daquilo que Deus nos tem ordenado a fazer, que é quando fala a Nicodemos que aquele que não nascer de novo do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo a Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito. Deus fala das coisas espirituais. Só nascendo de novo é que podemos compreender a mente de Cristo, para que possamos entender o propósito de Deus nessa terra. Deus quer nos transformar completamente. Podemos ser confrontados a pensar como ocorre a metamorfose de uma lagarta e a borboleta. Isso tem um paralelo muito importante nas nossas vidas. A borboleta, ela coloca um óvulo, nasce uma lagarta feia e asquerosa. A lagarta é um ser destruidor. Quando ela dá em uma plantação, ela destrói tudo. E antes de sermos cristãos, éramos uma lagarta, que vivíamos para os nossos prazeres, nos destruindo e destruindo as pessoas ao nosso redor. O processo na vida da lagarta é o mesmo. Chega a determinado ponto que ela se torna uma cúpula, uma cápsula, e quando olhamos para ela não há vida. Mas ao determinado tempo, algo maravilhoso acontece. A cúpula se rompe e sai daquele casulo uma borboleta colorida e linda. De algo tão feio e asqueroso como a lagarta, de repente gera um inseto tão maravilhoso. A função das borboletas é polimerizar as flores e gerar vida. Elas sempre se reproduzem. É como em nossas vidas. O processo de transformação acontece assim. Antes éramos lagartos. Hoje, como o caráter de Cristo, somos borboletas. E como uma borboleta, precisamos levar o pólen da palavra de Deus para as vidas. Que funções que temos tido hoje? Será que temos expressado o caráter de Cristo? Deus promoveu em Cristo Jesus essa metamorfose em nós, de nos transformar de uma criatura de Deus para um filho de Deus. Nascemos em Cristo para gerar vidas, que esse seja o nosso alvo. Amém? Amém.